Humildade precede a honra, tá? Esse é o segundo princípio. Se você não tiver humildade para perceber suas limitações, para perceber as dificuldades que você tem, principalmente para perceber os erros que você está cometendo, você vai acabar se frustrando, você vai acabar se auto-sabotando. E eu vou te explicar por quê. Tá? Começando que se você não tem consciência dos erros que você está cometendo, não tem como você corrigir. A gente não corrige nada que a gente nem percebe que está fazendo de errado. E a questão dos erros, contextualizando, que eu vou explicar um pouco melhor, muitas pessoas, por falta de humildade, elas não percebem onde estão errando. Isso acontecia comigo, tá? Quando eu falo que acontece hoje em dia, que eu vejo acontecendo, é muita coisa que acontecia comigo também, enquanto eu não tinha resultado. E aí a gente fica muito tempo, sabe, enganado, sem perceber as falhas para corrigir. Né? Eu brinco que é mais ou menos como um caroço de feijão no seu dente. Né? Você está sorrindo o caroço de feijão lá e você não está percebendo que ele está lá. Só que todo mundo que olha percebe. Então você precisa ter consciência que o caroço de feijão tá para você tirar ele. É o primeiro grande passo para você começar a trilhar esse caminho, para conseguir ter resultado no realismo. Porque consequência de ficar cometendo erros que a gente praticamente não percebe é ruim. É meses, anos você cometendo os mesmos erros e não conseguindo evoluir, criando vícios no desenho também. Isso acontecia muito comigo e eu vejo acontecendo com muita gente. Então, acreditou que é possível para você? Já veste as sandalinhas da humildade, porque vai fazer toda a diferença. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha muito essa de querer fazer efeitos, eu via texturas de pele no desenho, eu via efeitos mais elaborados, mais complexos, porque queria fazer tudo isso. E aí eu não tinha resultado. Uma das vezes até que eu fui fazendo essa questão de textura de pele e tal, eu lembro que eu passei horas fazendo um desenho de um retrato completo, horas fazendo. Parava, no outro dia continuava, e assim fui. E terminado esse desenho, uma pessoa que chegou, olhou e falou: por que você fez esse monte de risco no rosto desse desenho? E aí a ficha caiu, sabe? Na hora eu percebi que estava horrível aquilo. Parece que enquanto eu estava desenhando estava tudo bem. Mas quando vem uma opinião e você vê que é real aquilo ali, estava passando estranheza, não estava passando nada de textura de pele, não estava transmitindo isso, estava transmitindo uma coisa esquisita. Por quê? A falta de conhecimento, falta de técnica e principalmente a falta de humildade, de entender o básico, de voltar para trás um pouco, porque eu não estava bom no básico. Foi uma fase que eu comecei a fazer desenhos mais curtos, mais simples, entre aspas, que eu fazia até mais rápido, para depois voltar para essa questão de retrato, de textura. Então eu dominei o básico. Foi uma das melhores fases, porque eu dominei de verdade o básico. Eu voltei para trás, eu vesti as sandálias da humildade, fiquei bom e depois ficou muito mais simples fazer coisa elaborada no realismo. Só que o que precisou acontecer? Eu ter humildade de voltar, de perceber onde eu estava errando. Então é importante a gente começar com esses princípios. Cuidado com algumas crenças, algumas vozinhas que você pode ter na cabeça. Isso eu já sabia, isso que o Henrique está falando eu já sabia, eu já sei. Cuidado com isso, porque concorda que se você já soubesse, de repente você nem estaria aqui, você já teria muito resultado no realismo? Concorda que o que prova que você sabe algo é o resultado que você tem. Então, se você não está tendo resultado, se você não está tendo o realismo que você merece ter, que você pode ter, desde que você tenha o conhecimento certo das técnicas, se você não está tendo isso, é sinal que você não sabe ainda. E muitas vezes precisa de humildade para reconhecer isso. Cuidado com a vozinha que fala: eu não preciso ouvir isso é enrolação, para que eu vou ficar ouvindo essa parte toda teórica? É enrolação, não preciso. Cuidado com isso, porque as pessoas que menos têm resultado são as que pulam etapas. Eu canso de ver isso. As pessoas que menos têm resultado no desenho é aquelas que vivem pulando etapas, assim como eu também vivia pulando. Eu achava que essa pressa para ter resultado ia resolver alguma coisa, só estava me atrasando cada vez mais. Por quê? Porque eu queria tudo para ontem. Como muitas pessoas também querem. Eu sei que a gente quer as coisas rápido, mas aí você vai para um lado muito raso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Você pega um entendimento raso, vários entendimentos, você não se aprofunda, você não aprende de verdade. E pergunta como que eu sei disso? Porque o resultado não vem. Enquanto você não tem resultado, está faltando alguma coisa. Você permanecer fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então cuidado com isso, de querer atropelar tudo. Desenha logo, Henrique, me mostra logo um desenho, mostra logo a parte avançada.
Cuidado com isso, cuidado porque meus alunos que mais se destacam são aqueles que mais prestam atenção, aqueles que menos pulam etapas, tá? Que segue a risca ali, entende, compreende, segue o básico. E aí, meu amigo, o que parece que está sendo perda de tempo é ganho de tempo, chega no resultado muito mais rápido. Cuidado também com a vozinha que fala, depende de dom, eu preciso ter dom para desenhar assim. Né? Cuidado, porque eu também acreditei por muito tempo nisso. E se você analisar, meus alunos, nós começamos no zero. A gente começou lá atrás com as mesmas dúvidas que você tem, com pensamentos da mesma forma, acreditando que dependia de dom. Né? Quanto mais perrengue a gente vai passando, a gente vai acreditando que não é capaz, que é só para os outros. Mas por quê? Porque falta conhecimento. À medida que você compreende, que você conhece, você vai entendendo, você chega no resultado. Eu te falo, se eu nasci com dom, por que eu fiquei anos fazendo um desenho como esse que você está vendo aqui? Anos tentando o realismo. Tentando, não é fazer por fazer, não. Era querendo ter resultado, mas era isso que eu conseguia. Então substitua, né? Substitua o eu já sei disso para se eu soubesse disso, eu já teria resultado. Já teria resultado que impressionava as pessoas, eu já teria bastante realismo no meu desenho. Né? Se eu não tenho, é porque eu não sei. Sobre você acreditar que desenhar assim depende de dom, é péssimo, porque aí você vai tentar desenhar, você vai com aquela mentalidade assim, vou tentar, vou ver se eu levo jeito para o desenho, vou ver se eu sou capaz, se eu tenho dom para desenhar. Aí você vai ver que você não tem dom. Né? Porque você não tem conhecimento, você vai ver se. Não é assim. Né? Todos nós começamos no zero. Se você vai com essa mentalidade, você vai se frustrar. Assim como eu me frustrei, um monte de gente se frustra. Só que eu estou te dando um caminho para você acertar, para você já pular a etapa, para você ter resultado mais rápido. E se você não acredita, se você acredita que precisa ter dom, se você vai colocando esse monte de barreira, você vai se convencendo disso. Né? Você vai dando um comando para o seu próprio cérebro de que você não é capaz. Por que eu estou falando de comando do cérebro? Sabe como é que funciona o nosso cérebro? Ele é mestre em economizar energia. Isso é científico. O cérebro está o tempo todo buscando economizar energia. Ele não quer gastar energia. E aí quando a gente começa a ter crenças, pensamentos formados, o cérebro já entende como um comando. Né? Eu não sou capaz. Não consigo. Aí o seu cérebro, né, essa máquina inteligente como ele já entende esse comando. Então para que ele vai buscar a solução? Para que ele vai buscar se esforçar para ter uma solução para aquilo? Se você já deu um comando que você não é capaz. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a maioria das coisas é no automático. Né? O nosso cérebro é assim, se você dirige no automático. A gente respira no automático. Né? Presta atenção agora na sua respiração. No ar entrando, no ar saindo. Você só prestou atenção na respiração porque eu falei para você prestar atenção. Porque você estava fazendo isso no automático. Né? Então quando você fica tendo um pensamento formado assim de que você não é capaz, você manda esse comando para o cérebro. Você vive no automático do impossível. Né? Você não acredita. Então substitua esse pensamento pelo pensamento de que um artista profissional do realismo é um principiante que não desistiu. Logo, o que vai te fazer ter resultado, além do conhecimento que você vai entender, é você não desistir. Né? E o que faz as pessoas desistirem? É elas pensarem dessa forma. Eu não consigo, eu já sei disso, pular etapas, precisa ter dom. Né? Todo esse tipo de pensamento acaba fazendo a pessoa desistir. E aí, se você fica convencido dessas frases, desses pensamentos que você tem, você acaba não prestando atenção em alguma coisa que é ensinado que é muito importante, que ia te trazer resultado. E você acaba desistindo. Né? Enquanto outra pessoa que tem até menos talento do que você, leva até menos jeito, depois você vê a pessoa tendo resultado. Por quê? Porque ela ouviu com atenção, ela seguiu com a mentalidade correta, ela tem resultado. Depois essas pessoas é aquelas que a gente mesmo julga, fala, a pessoa desenha assim porque ela tem talento, porque ela tem dom, e na verdade não é. Outra coisa importante para você saber é que 50% do seu resultado é um método, né? E o outro 50% é você, né? A sua parte para aplicar esse método. Então não adianta você ter todo o conhecimento, todo o método e você também não colocar em prática. Né? Porque é quando você coloca que esse conhecimento passa de verdade a ser seu. Enquanto você não coloca em prática, você só está ouvindo. Né? Ainda não é seu esse conhecimento. Então é quando você coloca em prática que o conhecimento passa a ser seu de verdade. Enquanto você não pratica, ainda não é seu. É por isso que é importante você estar aqui no aquecimento e participar da jornada. Porque
do mesmo jeito que vai ter a parte teórica, vai ter a parte prática, a gente vai se aprofundar bastante. Principalmente se você pensar, mas tem tanto conteúdo na internet, tem tanta coisa na internet, e eu concordo, tem muito conteúdo na internet. Só que esquece o muito conteúdo, como que está o seu resultado, que é o mais importante. Você não tem resultado ainda, então esse muito conteúdo não está resolvendo. Né? Você precisa começar a fazer coisas diferentes, você precisa se aprofundar mais. É por isso que eu estou te convidando, te falando da importância de comparecer na jornada. Para você não passar mais 1, 2, 3 anos fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, seguindo do mesmo jeito, tendo o mesmo tipo de resultado. Será que esse muito conteúdo também ele não é superficial? Será que você não tem tido talvez alguma pressa, tem pulado etapas e por ser um entendimento superficial, por mais que tenha de balde na internet, você acaba não tendo resultado? Né? Eu pergunto para você, ficar fazendo do mesmo jeito vai te fazer ter resultado diferente? Não vai. E anota uma coisa que é muito importante, isso vale a pena anotar, tá? Anota isso, ó. O excesso, ele dispersa, ele distrai, muitas vezes paralisa o excesso. Agora, o foco, esse te direciona para você chegar no resultado. O foco te direciona para chegar no destino. Então isso também faz parte de ter humildade, de sair do excesso e se aprofundar, ter foco, para você ver o resultado que você vai ter. Tá certo? Então tudo isso faz parte da humildade. Se comprometer com tudo que está sendo ensinado. Quem é mais comprometido sempre tem mais resultado.